sou a Rita João e estudei Arquitetura de Design na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, que é um curso que vai um bocadinho, é design, mas na altura abrangia assim um bocadinho, várias escalas dentro do design. Estudei na Faculdade de Arquitetura, no curso de Arquitetura de Design. Na altura ainda tive o privilégio de ter o professor Daciano da Costa como professor e acho que é aí que são 6 anos de curso, foi o curso antigo, não é? 5 de estudos letivos e depois um ano em que se faz um estágio, um relatório de estágio, por isso ainda era um curso comprido. E é isso, é aquela casa, a Faculdade de Arquitetura. Acontece por uma relação familiar. O avô do Pedro tinha um negócio de uma espécie de ferro velho de azulejos, onde iam parar todos os fins de linha das fábricas da indústria. E acontece assim, a ir visitar a loja e ficar espantada com a quantidade de desenhos que havia e a variedade de técnicas que eram possíveis para decorar azulejos. Portanto, é aí o primeiro. Já era uma coisa que me interessava, que eu gostava, se calhar nunca tinha prestado tanta atenção e achava até kits, não é? Porque todos crescemos com casas onde se calhar não gostávamos e não adorávamos os azulejos que tínhamos na casa de banho, na cozinha, mas de repente ali naquela loja, a ver os azulejos já com alguma distância, realmente percebi que havia ali um património, até gráfico, não é? Às vezes de origem duvidosa, mas que não podemos ignorar, porque é imenso, é uma parte muito grande da azulejaria, esta industrial. Quando visitei aquilo fiquei espantada também pela quantidade, eram imensos e comecei-me a perguntar o que é que vai acontecer a isto tudo. Nunca mais. O negócio principal da loja era resolver pequenos arranjos. Quando alguém tinha um problema num cano que se rebentava ou queria aumentar um anexo e precisava dos azulejos a condizer com o que já lá tinha. E era fácil perceber que aquela quantidade, face a este pedido, aquilo não batia certo. Havia muita matéria e foi aí que comecei a pensar como é que podíamos fazer para escoar aquilo tudo. O Pedro se calhar estava mais habituado a esta realidade e daí não... Para ele era um dado adquirido, se calhar era normal ou nunca se tinha questionado sobre isso. E se calhar foi com a minha visita lá e o meu súbito interesse que as conversas começaram a ir nessa direção, o que fazer com aquilo tudo. Porque havia depois problemas de quantidades, se calhar de um desenho havia só 5 azulejos e depois do outro havia 50 metros quadrados. E isto fazia com que o desafio fosse ainda maior, não é? Porque o que é que se faz com 5 de um e 50 do outro? E se calhar começámos a levar a conversa para, lá está, como designers, a ver a coisa como um problema e a tentar arranjar uma solução. E o nosso primeiro intuito, depois de repente é o Pedro que se lembra, então e se um azulejo fosse um pixel? E ficámos, será que funciona? E a partir daí então começámos a explorar e percebemos que a escala é a da arquitetura. Quando de repente falamos um azulejo que é um pixel, estamos a falar de um pixel de 15 por 15. Para funcionar temos que ter a escala urbana e foi assim que começámos a desenvolver este trabalho. A primeira foi curiosa, não sabíamos o que fazer com isto e viemos aqui ao Museu do Azulejo, na altura era o Dr. Paulo Henriques, o diretor, e bateu certo com os preparativos para uma exposição comemorativa do nascimento de Santos Simões. E então ele desafiou-nos a fazer 2 peças aqui para o museu
Na altura, a escala foi o primeiro desafio, não é? Percebemos que o mínimo seriam 3 metros por 3 metros para conseguir explorar aqui a potencialidade do sistema que estávamos a começar a desenvolver. E assim foi, desenvolvemos 2 peças de 3 metros por 3 metros, uma é uma cabeça de um cão de loiça e a outra um mostrador de um relógio. Fazem parte de uma composição que fizemos com a jeito de natureza morta. Muito resumidamente, procurámos um motivo, a natureza morta como motivo de ensaio de uma técnica. E foi isso que aconteceu. Depois, por uma questão de escala, o póster era a natureza morta completa e por uma questão de escala aqui apareciam 2 fragmentos dessa natureza morta que estiveram expostos no claustro. Esse é o início. Depois o cão vai viajar a Gijón, a uma exposição, e a partir daí então começa a surgir algum interesse por parte de um público privado, e surge o primeiro desafio para fazer uma obra para a Travessa da Ermida, a Travessa do Marta Pinto para a Ermida ali em Belém, que é uma travessa pequenina que tem um muro que confina para o jardim botânico tropical. E esse é o primeiro desafio. E aparece o pato mudo, que demorou muito tempo a realmente ser construído, porque o muro é património protegido, havia uma série de soluções que tinham que ser encontradas para que ele pudesse ser instalado sem danificar o muro, ou com o mínimo de intervenção possível. E essa é a primeira obra que temos na rua. Depois, de repente, passamos para a escala da galeria, a desafio da Underdogs, e temos continuado na escala da galeria, mas sempre com o olho de não... Continuamos a querer muito fazer a escala urbana da arquitetura, na cidade, ou uma intervenção numa estação de metro, continua a ser um objetivo. Sim, esses painéis aparecem no contexto de um concurso e são realmente este cruzamento de som e azulejaria, não é? O que é que poderíamos fazer com isto? E na altura começámos a conversar com o Ricardo Jacinto, que assina essa obra connosco. Ele é artista plástico, arquiteto e também músico, e muito interessado em fazer estas experiências sonoras, e a partir daí aceitámos o desafio de criar um espelho acústico em azulejo. Para além dos desafios técnicos, não é? Que é montar é um painel, mas a escala é uma escala de cidade, é um espelho acústico enorme que ficou apontado para a ponte 25 de Abril. E há imensos desafios. Foi muito interessante misturar ali, porque normalmente o azulejo até é visto como um problema na acústica, não é? Se estamos a pensar num restaurante e de repente, qualquer pessoa tem a experiência de ir a uma tasca que está revestida de azulejo e de repente que chatice, que não se ouve bem o que as pessoas dizem. E aqui é potenciar um bocadinho o que é que podemos fazer com isto, não é? Este reflexo que não é só de luz, é de som também, como é que ele pode ser potenciado numa obra que explora isto. Por isso foi feita uma composição visual que tem a ver com o som também, muito gráfica, muito simétrica também, mas com umas introduções, umas interferências, ela não é perfeitamente simétrica. E foi instalado no mirador apontado para a ponte, e foi uma surpresa também descobrir. Houve um efeito sonoro que achávamos que ia funcionar, tínhamos a certeza, testámos antes com uma parabólica, uma coisa muito artesanal, mas ao mesmo tempo muito profissional nos testes de som e averiguar se realmente íamos ouvir a ponte ou não. E de repente, quando instalámos o objeto enorme, percebemos que havia ali outros efeitos que à partida não tínhamos previsto.
havia circulação, agora estou-me a falhar os termos técnicos, mas se alguém dissesse uma coisa muito baixa numa ponta, ia só ouvir na outra. Havia focos que não estavam previstos, a ponta ouvia-se perfeitamente lá no sítio previsto, mas depois de repente, se alguém estivesse a conversar no Miradouro, numa zona onde também havia a reflexão, a gente ouvia a conversa dessa pessoa. Por isso foi assim uma surpresa descobrir que essa parte do som ainda tinha mais potencial do que só ouvir um ponto, que foi o nosso ponto de partida. Por isso foi uma peça muito interessante e foi um desafio, mas super recompensador. Montá-la e vê-la a funcionar e as pessoas a interagirem foi muito, muito interessante. Acontece com a vivência familiar, com o avô do Pedro, e depois a disponibilidade também, falta dizer se calhar que ele ficou super interessado e curioso com o que é que nós queríamos fazer, disponibilizou tudo o que fosse preciso, todo o material, andámos a cartar azulejos de um lado para o outro, da loja para o ateliê, do ateliê para a loja, para fazer as experiências que fossem precisas e é depois esse contacto muito direto com a matéria que também faz com que a técnica evolua, porque não ficámos, podíamos ter feito estas duas peças aqui e não ter explorado mais. Mas como havia realmente este acesso facilitado à matéria-prima, continuava a haver esta exposição constante, a ir lá e nunca tinha visto este padrão. É isso que realmente depois facilita e faz acontecer. É essa sorte de estarmos expostos àquele material e começarmos a olhar para ele com curiosidade e tentar perceber que técnicas são, como é que se faz, que fábrica era, depois perceber que as fábricas já quase não existiam, o que acrescenta aqui um valor, a nosso ver, não é? Ao material que de repente temos disponível. Há esta vontade de explorar e uma intuição de ir atrás de um resultado. Claro que há influências de outros designers, de outros artistas, mas eu não consigo identificar assim uma que tenha sido guia. Se calhar não, consigo. Consigo identificar, sim. Na altura em que surgiu o Pato Mudo, tivemos a sorte de conhecer o mestre Eduardo Neri. E foi muito bom conversar com ele e perceber que, apesar de já haver tanta coisa feita e explorada com o azulejo como meio visual, ainda havia também muito por fazer. E a força que ele nos deu e as conversas que fomos tendo na altura foram importantes para perseguirmos este objetivo. No fundo, houve ali uma validação de um mestre, não é? De uma pessoa que a gente admirava muito o trabalho, naquilo que estávamos à procura. E se calhar posso dizer que essa é uma referência que foi importante. Foi na altura certa. Não sei, eu sempre fui escutando muito o que me iam dizendo. Se calhar eu lembro-me, não tenho arrependimentos sobre o que não escutei na altura. Acho que fui escutando e fui perseguindo o que me parecia bem. E se calhar esse é o conselho que eu tenho a dar às pessoas, não é? Acreditarem e não desistirem, perseguirem Às vezes é estranho, porque é uma coisa que a gente fala e há quem diz não, isso é loucura, ou isso não vai dar nada. Mas de repente depois começamos a encontrar outras pessoas que também demonstram um bocadinho de interesse. E acho que é isso, é apanhar estas frechas de energia positiva e seguir com as coisas. Não sei, eu não faço só cerâmica, faço outras coisas. A cerâmica é que aparece realmente, se calhar, uma coisa assim um bocadinho mais fora, mas que me desperta mesmo um interesse e uma curiosidade,
muito básicas, tem a ver com cor, brilho, com fascínio mesmo visual, não é? Um estímulo visual. Se não fosse a cerâmica, não sei, há as outras coisas que vou fazendo no dia a dia. Tenho a sorte, lá está, persegui um bocadinho esta ideia de ir fazendo o que acredito e tive a sorte das coisas irem encontrando caminho e irem acontecendo. Não sei, se não fosse a cerâmica, se calhar tinha sido outra coisa que fizesse sentido na altura. Com esta relação familiar, com a disponibilidade do material, com realmente... E depois a ver quem nos vai correspondendo com estas inquietações, não é? O Pedro, o avô do Pedro, aqui o diretor do museu, o Dr. Paulo Henriques, na altura, ou a pessoa que nos desafia para fazer o Pato Mudo, ou o Alexandre Farte e a Pauline, que nos desafiam para fazer uma exposição. Por isso, é ir encontrando estas pessoas que depois, no fundo, nos puxam para fazer acontecer e ir à procura do que é que nos satisfaz. Se calhar primeiro a nós, porque há aqui uma coisa muito egoísta nesta atividade, acho eu, muito egocêntrica, que é temos de estar satisfeitos com o trabalho, porque há aqui um quê de exposição, não é? Quando a gente de repente põe uma coisa na parede de uma galeria, de um museu, não é? Há uma exposição, há uma opinião qualquer de outras pessoas e acho que é preciso haver esta predisposição para fazer isto, para encontrar estas coisas. Acho que no meu caso tive a sorte de ir encontrando as pessoas certas para puxarem por mim para fazer as coisas acontecer. Acho que é isso. Sim, é verdade, porque acho que há também a vontade de explorar e a insatisfação, se calhar, ou ver potencial em coisas que às vezes não correm tão bem, mas que achamos que ainda podemos ir trabalhar mais um bocadinho, ou outras que nos interessam por referências, por exemplo. Eu vim de caminho, passei na Galeria Raton, que incrivelmente nunca tinha ido e não conhecia. E de repente só aquela amostra, a loja que tem uma série de azulejos avulso de uma série de artistas, de repente despertou aqui em mim uma data de vontade de experimentar outras coisas, não é? Acho que há também esta... Eu vinha um bocadinho a pensar nisto. Já está feito, não está feito, vamos explorar em cima do explorado, mas acho que é isso mesmo, não é? A gente vai continuando sempre o que os outros já fizeram antes. É a história, não é? Da humanidade, por isso acho que nas artes aplica-se a mesma coisa. Eu tenho agora que pôr as mãos na massa. Eu tive a sorte de conseguir um apoio do Garantir Cultura para me dedicar precisamente um bocadinho mais na exploração do trabalho de azulejos que temos vindo a fazer no estúdio, mas que agora, por vários motivos, vai ter que encontrar outros caminhos, não é? Porque a matéria-prima que a gente usa é finita. As fábricas fecharam, os estoques estão a acabar, por isso temos que encontrar ali outras coisas que temos vontade de explorar e que eu gostava de continuar a explorar coisas em azulejaria, porque realmente acho que há aqui uma coisa muito que me impressiona no azulejo, que é a durabilidade que tem. É um cunho que fica, não é como um papel, não é? Está ao sol, à luz e aguenta, o vidro aguenta, por isso há aqui mais não sei, o compromisso que há ao riscar um azulejo é diferente, acho eu, ao riscar um papel. Embora eu não possa pensar nisto, porque de repente afeta aqui uma carga qualquer que se calhar não é precisa para quando estamos a executar obras, mas é verdade, não é? A gente tem aqui painéis que estão aqui há séculos iguais, quase iguais ao que eram quando saíram do ateliê de quem os pintou, por isso é sem dúvida uma matéria interessante.